Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos dar início à oitiva da testemunha Luan Martins Benevente, já qualificada no termo de oitiva constante dos autos da Comissão Parlamentar de Inquérito 01/2022, instaurada pela Resolução 01/2022. O senhor está sendo ouvido na condição de testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fatos e responsabilidades de agentes públicos do município em relação à nomeação do senhor Paulo Roberto Bovolon Sene, no cargo de assessor adjunto de Desenvolvimento Social e desvio de função e acúmulo ilegal de cargos ao ocupar a interventoria da Associação Santa Casa Misericórdia e Maternidade, Dona Julieta Lira. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1286, realizada em 25 de abril de 2022, Resolução 01/2022. O senhor está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de responder a processo. O senhor tem ciência disso? Sim. Senhor Luan, a oitiva do senhor foi convocada porque o senhor foi citado no depoimento do senhor Paulo Roberto Bovolon Sene. Então, agora eu passo a palavra à senhora relatora para início dos questionamentos. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, Luan, pela presença. Luan, qual o cargo atualmente que você ocupa? Hoje eu sou escriturário. Você é escriturário em qual secretaria hoje? Hoje eu estou na Secretaria de Educação. Certo. Quando o seu Paulo Sene foi contratado, você ocupava algum cargo comissionado? Sim. Não, Certo. quando ele foi contratado, não. Certo. Eu estava como escriturário, né, cargo efetivo, e respondia como coordenador do Departamento de Recursos Humanos. Ah, entendi. Você participou de alguma reunião para decidir quem iria ser o interventor da Santa Casa? Não. Certo. Como que chegou até você? Era você que escriturava, no caso, as contratações da prefeitura? Toda contratação que tem na prefeitura, né, a gente até usa o termo desce a portaria, né? Desce para o RH, né? E aí o RH que dá as providências, né? Entendi. No caso, às vezes acontece de a gente receber os documentos antes, né? Da pessoa que está entrando, depois só vem a portaria. Em outros casos, os documentos acabam vindo depois que a gente recebe a portaria para fazer a nomeação. Ah, entendi. Então, no caso, você como coordenador, você que recebia essas portarias, né? No caso. Sim. Você recebia via Sistema Undoc já ou... Algumas eram sistema Undoc no começo do ano passado e outras eram por meio físico ainda. Entendi. E aí você fazia as anotações. Sim. Certo. E aí, no caso, existe anotação lá dentro do RH? Existe anotação para secretário de Desenvolvimento Social, assessor, né? No caso, assessor adjunto de Desenvolvimento Social, ele recebe uma matrícula, né? E como que funciona quando é interventor? Ele recebe uma matrícula também? Como que é? Então, na realidade, o interventor, o RH acaba nem ficando sabendo dessa informação. Como não tem um pagamento pela prefeitura pro interventor, então essa informação acaba nem chegando até o RH, né? Então, assim, o interventor pro RH da prefeitura, né, não é nada, vamos Entendi, dizer assim. porque como por ser interventor ele não recebe, no caso ele só recebe na função de assessor adjunto de desenvolvimento social, então ele tem o registro como assessor. Sim, somente como assessor. Tá. Tanto que as nomeações do interventor nem chegam ao conhecimento do RH. E é o RH que formula as planilhas de pagamento mensalmente? Como que funciona? O RH ele faz a conferência dos pontos, né? Do caso dos servidores que registram o ponto, e depois é feito o pagamento. Ah, tá. Com E como que funciona, ou funcionava, pelo menos na época, o apontamento da presença dos assessores adjuntos? Existia, eles batiam o ponto? Como que era feito? Sim, alguns assessores realizavam registro de ponto, outros não. Tá. No caso específico do seu Paulo Sene, havia isso? Como Não. que isso era feito? Ele nunca registrou o ponto. Tá. Como a lei municipal ela trata o cargo como disponibilidade, né? Então, alguns assessores eles acabam não registrando o ponto. Entendi. E aí, então, era feito o pagamento dele, mas sem necessidade do registro de ponto. Sim, sempre foi feito sem o registro de ponto. Entendi. Fica bom. Posso continuar? Dá licença, senhor presidente. Não, é que aí a gente vai, né, entendendo melhor as situações. Então, assim, no caso, ele chegou a ser registrado no relógio de ponto lá da secretaria ou também não precisou fazer isso? Não chegou a ser registrado. Entendi. Não chegou. Chegou alguma planilha para vocês do RH preenchida por alguém da presença dele lá
na secretaria ou também não? Também não. Tá, certo. Por enquanto, é isso, senhor presidente. Senhor Lama, boa tarde. Como o senhor disse, as nomeações dos cargos comissionados, enquanto o senhor era chefe do Recursos Humanos das Prefeituras, eles eram enviadas diretamente ao senhor? Sim. Para ser feito? Na realidade, quando utilizou o sistema Undoc, né, todo o setor de recursos humanos tem acesso. E algumas portarias elas vinham direcionadas diretamente a mim, né, como eu estava como responsável do setor. Em relação especificamente à do senhor Paulo Sene, ela foi enviada diretamente ao senhor? Sim, ela foi enviada diretamente a mim. E essa nomeação ela foi enviada por quem? Senhor, por ordem de quem? Ou... Normalmente quem faz as portarias no gabinete, né, era o Everton, né, e os estagiários lá acabam fazendo. Então foi recebida, eles que me enviaram, digamos. Essas nomeações são feitas por quem? Pelo prefeito. Perfeito. Quando você recebe essas nomeações, você confirma de novo se é para ser efetivada antes de dar início à documentação? Normalmente não, porque ela já vem assinada pelo prefeito, né? Então, a partir do momento que a gente recebe lá, a gente já dá andamento. Na maioria das vezes, os documentos do servidor, quando ele é contratado, já estão lá com a gente. Então, a gente só espera chegar à portaria. E algumas vezes, os documentos não estão lá. Porque alguns servidores, eles entram, acabam saindo, então eles acham que não tem essa obrigação de levar os documentos novamente. Então, a gente acaba recebendo as portarias e depois a gente entra em contato para poder estar solicitando os documentos novamente. Então, no caso específico do senhor Paulo Sene, a portaria já veio assinada pelo prefeito quando foi direcionada ao RH? Sim, já estava assinado pelo prefeito. Tá. Uma outra questão. Normalmente, as secretarias têm um contato direto toda hora com recursos humanos. Alguma vez o senhor Paulo Sene entrou, questionou, procurou alguma informação, precisou de algum serviço do RH como assessor de assistência social? Que eu me recorde, não. Não, eu estou satisfeito. Então, só para eu entender, já chegava num doc, geralmente quem encaminhava isso aí via um doc é o pessoal lá do gabinete, tudo já assinado pelo prefeito, tudo pronto só para você fazer o registro, então, do funcionário. Sim, pelo Undoc e também por meio físico. Às vezes, às vezes elas documentação, no acabam caso. chegando, a portaria acaba vindo em meio físico, às vezes. Entendi. Eu acho que por hora é isso, senhor presidente. Só uma para finalizar, para ficar bem claro, então, Luan, porque foi dito aqui no depoimento que você que havia feito a nomeação do senhor Paulo Roberto Sene, Vovolon Sene. Então, você não tinha poder para fazer a nomeação sem qualquer ordem direta do executivo, seria isso? De forma alguma. Na realidade, eu fiz o registro em carteira de trabalho dele, registro em sistema nosso de folha de pagamento, né? Mas a nomeação, quem faz é o prefeito. Por hora, satisfeito, senhor presidente. Obrigada. Luan, a gente dá por encerrado então a sua oitiva. A gente agradece você ter atendido a nossa convocação, prestar os esclarecimentos. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Lua. Boa Obrigado. tarde.